Antropologia do óbvio. Como diz o ditado, no Brasil só existe 3 coisas sérias: a cachaça, o jogo do bicho e o futebol. 3 situações que podemos chamar de passatempo. O Brasil, se tornando república, logo veio o futebol trazido da Inglaterra. Diferente dos outros, o futebol chegou como uma coisa inovadora, moderna e que, por acaso, acabou se tornando o primeiro professor da democracia e igualdade. A plateia desse tal esporte, juntamente com suas regras, aprendia que o vendedor não tinha direito de se tornar um ditador e nem o perdedor de ser humilhado. Teve início aí a paixão do brasileiro pelo futebol. Logo questionamos a importância não só do futebol, mas do esporte para o mundo moderno. A resposta é bem complexa, pois o esporte é uma atividade paradoxal, porque não é produtiva no sentido radical de produzir ou provocar uma transformação na natureza e na sociedade. A função do esporte no mundo moderno tem 2 aspectos fundamentais na sociedade. Primeiro, a disciplina, que o esporte ensina e reafirma quando estabelece os horários dos espetáculos para suas plateias e pagando corretamente a sua estrada. Segundo, a sua ligação íntima com o fair play, pois triviado a vitória e a derrota. O grande esporte também reafirma os valores capitalistas, como o individualismo. Um exemplo: posso torcer para o time que eu quiser, para o jogador que eu quiser. E o igualitarismo, onde todos os jogadores são tratados de forma igual. Caracterizado com o uso exclusivo dos pés, o Football Association tem alguma relação inconsciente com a capoeira que foi trazida da África para o Brasil? Realmente, o futebol proporciona o direito de igualdade para a sociedade, tendo em vista que os participantes têm o mesmo direito. Esportes e valores sociais. Da Mata afirma que as sociologias do esporte, feita por pesquisadores europeus e anglo-saxões, revelam que não é possível diferenciar os significados que as modalidades esportivas têm, local ou nacionalmente, em relação aos outros países. Segundo ele, os pesquisadores partem do pressuposto etnocêntrico que a forma como tal esporte se manifesta em seu país é suficiente para uma classificação universal, transformando uma experiência local em lei universal. Para Da Mata, o esporte é uma maneira de se ler a sociedade. Os rituais expressam particularidades de determinada sociedade. O indivíduo e a equipe. Por que o brasileiro vibra mais durante a Copa do Mundo do que as Olimpíadas? Para Da Mata, a preferência nacional pela Copa de Futebol está associada às particularidades das 2 competições e às diferenças relacionadas à dinâmica das modalidades que a representam. Da Mata afirma que nos Jogos Olímpicos a ênfase maior é dada ao indivíduo, o atleta que, seguindo rigidamente um conjunto de exigências técnicas comuns a todos os competidores, busca a superação de si mesmo para alcançar a vitória. Este atleta é premiado com uma coroa, uma medalha simbolizando a união entre a cabeça e o coração. Apesar de várias modalidades olímpicas serem coletivas, a honra é destinada ao indivíduo, a performance individual que é julgada e premiada, principalmente nos esportes individuais. Na Copa do Mundo de futebol, um grupo de atletas é reunido formando uma única equipe, formando uma família que joga e vai mostrando para o mundo o futebol. A competição acontece mostrando as formas particulares que cada país joga o futebol, uma disputa entre jogadores e os estilos de o jeito malandro e o jogo de cintura do futebol brasileiro concorre com os outros países. Cada país é conhecido internacionalmente por sua maneira de jogar, uns mais agressivos e outros tocando mais a bola. As regras são as mesmas, mas os estilos são os mais variados possíveis, daí vem a identificação com o nosso futebol. No fim da disputa, o atleta conquista as medalhas, mas a maior ênfase está na taça. A Taça do Mundo é nossa. É uma marchinha popular que tem a referência clara ao futebol brasileiro. Orgulho de toda a sociedade que se identifica e se sente parte da equipe. Enquanto no esporte individual a diferença está no desempenho de um determinado atleta, nos esportes de equipe, o desempenho individual e o conjunto são igualmente valorizados. Com categorias contrastantes, mas complementares, os esportes individuais e coletivos representam 2 faces da cultura. Tratando da realidade brasileira, somos uma sociedade que tem bem clara preferência pela casa e seus valores. Porém, reconhecemos como necessários os valores individuais da rua.
Assim, admiramos o atleta olímpico, capaz de ter autocontrole, disciplina, determinação, porém nos orgulhamos e vibramos muito mais com um jogador que brinca e samba com a bola no pé. O amor pelo futebol indica que no Brasil, apesar do indivíduo ser valorizado nas qualidades individuais, ele só torna completo quando mantém a identificação profunda com seu povo. Então, um dos principais fundamentos do esporte moderno, que nasceu na Inglaterra, é a valorização do desempenho. Então, o que seria o desempenho? O desempenho frente a quê? Frente à substância, né? Então, o que seria a substância? O que seria o desempenho? Desempenho seria a coisa que você mensura dentro do esporte, né? Por exemplo, nós temos condições iguais para todos os praticantes da modalidade. Todos eles estão sendo regimentados a partir de regras que valem para todos. A medição de tempo, distância, qualquer que seja, as roupas. Não sei se vocês se recordam que na época que o Michael Phelps ele foi campeão das Olimpíadas, tinha uns trajes, né, eu chamava de traje de tubarão, não me recordo direito, mas isso era uma coisa que só alguns países tinham acesso. Então isso tornava a competição desigual, tanto que esses trajes foram abolidos. Então o desempenho, a gente pode pensar que o desempenho é medido de uma forma igual, as regras são iguais para todos, as chances dos participantes são iguais e quem será o vencedor será aquele que vai se destacar melhor. Então, o que isso quer dizer? Que o que se vale é melhor o desempenho e não a substância. É que a gente sabe que isso não acontece. Na substância, a gente imagina que por dentro o indivíduo que veio vou dar exemplo, Senegal, também na natação, teve um atleta que pulou na piscina numa Olimpíada e ele não sabia, não tinha técnica de nadar, ele não sabia nadar direito. Para atravessar a piscina olímpica de 50 metros, ele passou por apuros lá, né, quase precisou ser salvo. Essa seria a substância, seria o reconhecimento do esforço do atleta, o quanto ele se entregou, o quanto ele se predispôs a estar naquele momento representando a sua equipe, representando a sua nação, independente de qual é o nível da sua nação em termos de desenvolvimento humano, que seja. Essa seria a substância. Então, e um dos fundamentos do esporte, dos 7 fundamentos do esporte, a gente coloca o desempenho frente à substância. Ok? Guarde essa informação. Segundo Roberto da Mata, o futebol ele pode ser considerado uma das primeiras manifestações democráticas do país. Olha só, introduzindo no Brasil nos primeiros anos da República. Esse esporte conflitava grandemente com os valores da época. Por quê? Aí vamos voltar ao que eu falei anteriormente, a meritocracia, né? O indivíduo que jogava bem, ele era escolhido por todos do time, todos reconheciam ele como um bom jogador, então tinha mérito sobre aquilo. Naquela época não, todos eram iguais, né? Se você é pobre, se você joga futebol pela burguesia, você começaria a ter uma espécie de reconhecimento pela sua habilidade. Ok? Então isso foi um grande diferencial nessa época. Então, o futebol tornou-se então um espaço onde o povo teve o primeiro contato, né, com a possibilidade de tratamento igualitário. Em cada participante era avaliado conforme a sua atuação. O campo de futebol se tornou um espaço totalmente legítimo de uma vivência democrática. Isso daí foi uma revolução na época, porque os indivíduos não eram reconhecidos individualmente, eles eram apenas uma massa de força de trabalho, né? Visto pela burguesia dessa forma. Mas, porém, com o tempo, essa meritocracia foi se tornando totalmente desigual, não tem outro termo. Por quê? As equipes que detinham pessoas com habilidade sempre ganhavam, e ficava aquela mesmice, né? Todos os jogos eram vencidos pelas mesmas equipes.
porque essas equipes detinham os mesmos jogadores que eram mais habilidosos. Então, o esporte que veio para gerar um ambiente mais igualitário de possibilidades de virada de mesa, né, onde o mais pobre vai conseguir ganhar do mais rico, ou o menos habilidoso vai conseguir ganhar do mais habilidoso, não, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que aumentou o distanciamento entre essas pessoas. Mas olhando por outro ponto também, a gente pode pensar que a competição esportiva ela se tornou bem mais elencou muito mais o patriotismo das pessoas, porque vamos voltar de novo para o futebol. No futebol, o jeito de se jogar no Brasil é diferente de todo mundo. Então, quando você, mesmo você não sendo um bom jogador, vê alguém que representa o seu país num esporte, sendo futebol, ao redor do mundo e vencendo com o jeito brasileiro de se jogar, isso trouxe um patriotismo muito forte aos indivíduos. E traz até hoje. Se você for imaginar que as Olimpíadas, né, como o Adriano comentou, as Olimpíadas, apesar de ser um evento muito maior do que a Copa do Mundo, no Brasil é muito mais valorizado a Copa do Mundo do que as Olimpíadas. Basicamente por quê? Porque no futebol existe um jeito brasileiro de se jogar, aquele jeito gingado. Então isso daí representa muito mais a essência, o ritual do povo brasileiro, do que dentro das Olimpíadas num esporte como o judô, por exemplo, que o Brasil, se não me engano, é um esporte junto com a vela, né, são os dois esportes com maior número de medalhas olímpicas, mas mesmo assim nós não temos essa proximidade com essas duas modalidades esportivas. A vela, basicamente por ser um esporte nascido na Europa, né, são os grandes velejadores, e o judô, que é um esporte nascido no Japão. Então nós não temos tanta proximidade assim com esses dois esportes, mesmo sendo grandes vencedores no mundo. Mas no futebol é o nosso futebol, é o nosso jeito de jogar. Então isso traz um patriotismo, um senso de coletivo muito maior no povo brasileiro. Vamos lá, falar sobre regras e racionalidade. No esporte, a regra, como disse anteriormente, né, ela vale para todos os indivíduos, de uma forma igual. As distâncias são as mesmas, os limites são os mesmos, as roupas são basicamente as mesmas. Então, o que faz o indivíduo ser melhor do que o outro é a performance, o desempenho de cada um. Só que na sociedade a gente pode traçar o mesmo paralelo, que todos nós partimos do mesmo ponto na nossa vida, na nossa carreira, e temos as mesmas regras. A regra vale para todos. Então é isso que traz esse princípio das regras e racionalidade, né? Na teoria, visto diante da nossa Constituição, somos todos iguais. Porém, na prática, nós podemos constatar que em algumas situações, quem tem o melhor poder aquisitivo para contratar o melhor advogado é que consegue ter os melhores resultados. Ok? Basicamente, seria esse ponto de vista aí. Mas do ponto de vista da racionalidade, é racional praticar um esporte? Você sair da sua casa, já tem pouco tempo, né, para fazer qualquer outra coisa, mas vai gastar o seu tempo desempenhando uma atividade física. É racional? Isso, as pessoas de maior poder aquisitivo, né, os empresários veem isso como desperdício de tempo, viam inclusive isso como desperdício de tempo, onde ao invés do empregado estar fornecendo sua mão de obra para produzir alguma coisa, um bem para o patrão, ou estudar ou fazer qualquer outra coisa, ele vai estar praticando lazer. Então isso, no princípio da racionalidade, não é racional você fazer algo a qual você não tem nenhum retorno financeiro, ou não gera, o seu trabalho não vai, você vai perder tempo e não vai gerar trabalho.
Então, isso daí foi mal visto durante muito tempo. Então, enquanto o mundo trabalha, a força física é vendida, né, direcionada para gerar, ou economizada, né, para estar tentando gerar um bem material. No esporte, a força física é um veículo de diversão, né? A competição sem lucro, o cansaço sem retorno financeiro, o esporte não tem a utilidade. Essa que é a grande verdade, conforme o autor destacou, visto pela lógica do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro dita que o esporte não teria utilidade. No esporte, o corpo pode conciliar algo raro de se ver na sociedade pós-industrial: a disciplina regrada e a beleza e o prazer de se estar desempenhando uma atividade. Então, a disciplina a qual um desportista tem que ter, tem que ser vista com bons olhos, um paralelo na atividade que ele vai desempenhar para um patrão, por exemplo. Então, esse seria um bom diferencial para destacar o esporte como algo que vai trazer benefício não só para o indivíduo como cidadão, mas também para a indústria a qual ele vai estar trabalhando após praticar o esporte. A sorte e destino. É comum, né, muito comum mesmo, os atletas ligarem vitórias e derrotas com a sorte ou com o destino. Mesmo o esporte sendo regido por regras bem claras, mesmo os atletas terem sido abençoados com o seu dom de desempenhar o jogo de uma maneira diferenciada, mesmo sendo reconhecido, mesmo tendo habilidades técnicas e táticas diferenciadas. Mesmo assim, há uma crença muito grande na predestinação, na fé, diante de todas as variações do jogo. É muito comum observar antes de um jogo os jogadores fazerem aquela oração, entrar com o pé direito, entrarem de mãos dadas e após um gol agradecer aos céus. Então, há sempre essa ligação com a religiosidade, com a sorte, com o destino, que pode ter uma influência direta sobre o resultado de um jogo, de uma competição em si. Então, às vezes, o indivíduo ele acredita muito mais no sagrado do que na própria técnica. Até tem um ditado que o pessoal na Bahia fala que se Mandinga desse certo, o Campeonato Baiano terminaria empatado. Mas mesmo assim há uma crença muito grande que o sagrado tem poder, ou que a sorte pode favorecer A ou B dentro de uma competição, de um jogo. Isso vai totalmente de encontro à lógica, né? Mas porém isso ainda é uma crença muito forte dentro do jogo de futebol. Quem nunca ouviu após uma partida o jogador comentar: graças a Deus a gente saiu com a vitória, graças a Deus aquele gol aconteceu. E isso daí representa muito do aspecto social também do atleta, da equipe. Logicamente ele traz tudo isso, não é o futebol que trouxe isso para ele, é ele que trouxe isso para o futebol. E estou falando de religião, falando de Deus, mas o cara que é muçulmano vai falar de Alá, entendeu? Ele trouxe a sua religião para dentro daquele esporte. Várias vezes nós podemos observar em outros esportes que atletas eles competem de forma respeitando a sua tradição, cobrindo a cabeça, no caso das mulheres que jogam futebol. Então é uma forma de a sociedade a qual ele foi criado participar do jogo, ter um jeito da sociedade participar do jogo. Por isso que a gente fala do jeito brasileiro, é um jeito brasileiro de se jogar, onde traz o samba, o gingado, a religião para dentro do esporte. Isso torna o futebol um esporte brasileiro, tipicamente brasileiro, como muita gente costuma falar. É isso aí, pessoal.
Muito obrigado. Boa noite.